Mas não existe problema que Jesus Cristo não resolva. Não deixe. Agora, hoje no matutino pela manhã, o pastor Samuel estava tratando de rancor, ira, mágoa, ele contou casos, o texto, o pastor Deus falou sobre o caixão. No casamento, às vezes, nós vamos deixando essas mágoas, iras, irem crescendo. Não é que Jesus não possa resolver, nós não estamos permitindo Jesus resolver. E procurar esta semana. Pastor, o que eu faço? Meu querido irmão, ele contou toda a situação. E agora, pastor? Qual vai ser meu futuro, pai? Só tem uma chance. Você tem 100% de razão? Tem hora. E aí Deus vai matar ela. Você vai ficar viúvo. Aí você está livre. Agora, se você não tiver 100% de razão, não hora não. Porque se eu fizer o seu culto público, eu vou falar no dia. Samuel me ensinou, então eu vou falar no dia. Por que eu estou lá? Irmãos, chegou um ponto. Se Deus precisar de uma vida, Ele vai dar liberdade ao seu filho. Mas o problema é reconhecer. Lembra lá de Apocalipse? O texto não é para uma pessoa, mas lembra onde caíste. Falando uma das boas igrejas mencionadas na Bíblia. Lembra-te onde caíste. Lembra onde começou o erro. Lembra onde caiu. Queria ter razão aqui, mas caiu lá atrás. Compra uma rosa hoje, leva um folheto inteiro lá, como é que chama aqui no ramalhete? Compra um negócio daquele bonitão, leva para tua esposa hoje. Ela merece aqui em casa cuidando dos filhos lá, dá um trabalho de menino. E eu fui lavar aqui com as mulheres esse dia, eu vi como é ruim limpar casa, viu? Fiquei todo quebrado, negócio de vassoura, eita, as mulheres só, viu? Fiquei todo quebrado, cheguei em casa e falei para minha esposa nunca mais reclama se tiver alguma sujeirinha aí. Eu sei que vocês só, fiquei todo quebrado. Difícil. Também, cuida do maridão, por favor, né? Vocês ficam aí com essas caras enjoadas. O maridão está lá tentando ajudar. Só fica levando coisa também, cuida do maridão também, senão não dá, né? Conseguiram, minhas crianças? Irmãos, quanto tempo deve? Mas é o 43, filhos. Eu dei o tempo para vocês colocarem o 43. Minhas bênçãos. Eu cantei o hino para vocês mudarem para o 43. Eu perdoo vocês. Vou esperar aqui junto com os irmãos. Leva, para vocês mudarem o outro. Eu ainda falei. Estão perdoados. Vou matar vocês depois. Porque está na rádio, porque eu estou falando que estão perdoados. Vai acabar aqui, eu vou aí, viu? Se prepara. Minhas bênçãos. Gastei mais do que 2 minutos. Já? Ei, foi rápido. Até o peixe apareceu. Divórcio. Irmãos, aqui tem um assunto muito sério. Nós precisamos tomar muito cuidado. Só vai haver divórcio se houve casamento. Se estou solteiro, tem divórcio. Uma jovem limparam aqui no último dia, limparam o Botaquara ali fora, tem uns peixinhos, estavam tirando peixe. Pastor, o pessoal de fora chegando, não tem problema não. As solteiras cuidam da casa do Senhor, como Paulo disse. As solteiras, aí, tá vendo? Cuida da casa de Deus. Peixe cheio de peixe, pastor, é assim mesmo, não tem problema não. Irmãos, se casar errado, vai chegar o divórcio um dia. Se casar certo, Deus é mentiroso se chegar o divórcio um dia. Deus é mentiroso. Deus vai matar aqui agora. Porque Deus promete, se casar certo, não tem divórcio. Então, se casou errado, chega divórcio. Se casou certo, não tem divórcio. Ou então Deus é mentiroso. Tem todo um padrão, tá? Tem todo um princípio. Eu termino isso aí falando casamento no Senhor. É o casamento no Senhor, tá? Tem todo o princípio. Eu estava pregando na igreja preocupado. Lá atrás, a vida sem Deus, não tem verdade, não tem Deus, como é que vai seguir? Não tem. A vida com Deus é outra. Então, crente jamais pode casar fora do Senhor. Então, ele casa no Senhor para viver eternamente, até que o dia que chegar aí no céu. Nessa abordagem, acima de quaisquer pontos polêmicos acerca do divórcio, será feita à luz do ensinamento de Jesus Cristo. Os ensinamentos saciam a inteligência, irmãos, a faculdade mais nobre do ser humano.
Irmãos, os ensinamentos de Cristo mexem comigo, eu quero ler, eu quero estudar mais, com qualquer salvo. Tem que ser assim, é a Bíblia. E quando eles partem de Jesus Cristo, a própria verdade e a pura verdade, por isso o método por excelência satisfaz-nos em plenitude. Se você, qualquer pessoa que eu vou conversar, que não aceita a Bíblia como regra de fé, eu não tenho mais o que falar. Eu não tenho. A minha palavra não serve. Se a pessoa não aceita a Bíblia, a minha palavra é inútil. Irmãos, a Bíblia é perfeita. Se eu falo, você crê na Bíblia, eu não creio. Se eu vou tratar com qualquer denominação que não crê na Bíblia como única regra de fé, eu vou me embora. Não adianta. A minha palavra não serve. Não tem poder algum perto das Sagradas Escrituras. Briguei em São Paulo para colocar no estatuto. Não aceitaram. Tudo bem. A palavra inspirada na Bíblia só aparece para a Bíblia, para a palavra. É uma palavra em grego, teopneus. Na verdade é uma palavra composta. Teo, Deus, pneus, vem de pneu, Espírito. Deus, Espírito. Não dá nem para explicar a palavra, nós já somos criaturas, não dá nem para explicar. Que poder vai. Essa palavra só é usada em Timóteo 3,16 para a Bíblia. Só a Bíblia é inspirada. Quando ela aparece em Pedro, irmãos, aparece uma outra palavra fenomenal. E as traduções de português colocaram. A minha está escrita inspirada, homens inspirados, não está escrito isso no texto original. Nunca o homem foi inspirado. Deus iluminou homens para escrever a Bíblia. Por quê? O mesmo Pedro que Deus usou para colocar a palavra inspirada perfeita dele, o mesmo Pedro escreveu livros que não estão na Bíblia. Apocalipse eu conheço 14, só tem um na Bíblia. Evangelhos, quantos tem fora? Quantas cartas de Paulo não estão na Bíblia? Cartas que não podiam entrar, cartas que tinham erro, porque Paulo era humano, ele não era inspirado, ele foi iluminado por Deus. Agora, a palavra é perfeita, é inspirada, então essa palavra só entra para a Bíblia. Então, irmãos, a palavra ela é perfeita sempre, não tem duas verdades, só tem uma, ou então Deus é mentiroso, e não é. E aí a Bíblia mostra, é só estudar um pouquinho mais, deixar a preguiça de lado e estudar um pouquinho mais. O divórcio, porém, claro que eu pulei. Tá, fui eu. Não ando sozinho não, espere aí. O divórcio, porém, será a solução para o problema de um homem neurotizado, estressado, massificado, esmagado, suplantado pela técnica? O divórcio é a solução? A lei aceitou. E a Bíblia? A lei aceitou, o Congresso do Brasil aceitou, tenho que mostrar para vocês. Constitui-se um remédio para a família profundamente afetada? Ou o divórcio se reduz a uma solução para tudo? Qualquer pastor, qualquer líder, o divórcio foi a solução em alguma época? Se Deus diz, eu abomino o divórcio? Poderia ter, pastor, mas teria casos? Não teria casos, teria verdade bíblica. Casamento no Senhor. Casos não. A única ridícula mesinha para um mal tão grave como o da desagregação da família, teria possibilidade? Nunca. Na Inglaterra, irmão, onde já existia há 120 anos, e pode ser realizado pelo correio, resolveu o problema da família? Não. Quando surgiu o divórcio no Brasil, eu tinha 5 anos, quando aprovaram a lei, 1977. Então eu não lembro. Eu cresci em uma geração que a lei do Brasil autorizou o divórcio, a lei do país que eu nasci. Irmãos, quem nasceu no meu pai, está vivo. Na geração do meu pai, ele cresceu numa geração de que não eram os crentes, não era a igreja que ensinava contra o divórcio. A lei do país era contra o divórcio. Lei feita por ímpios. Em todos os países do mundo, a lei era contra o divórcio. No mundo inteiro, não era a Bíblia, era o mundo inteiro. E aí, irmãos, seu diabo foi mudando. E as pessoas foram aceitando o seu diabo, implantando as coisas dele. Como, irmão, seu diabo está mudando a lei agora? Eu estava com uma criancinha, não lembro que aqui embaixo agora. Não, perdão, foi aqui na casa do neto do pastor.
Eu usei uma frase que Deus livre nesse mundo tão cruel. Irmãos, eu estou olhando para as criancinhas, estou com medo. Irmãos, como surgiu a lei do divórcio? Nossas crianças estão crescendo em uma lei que vai predominar a lei do homossexualismo. Nós vamos segurar até quando? Até o cara pastor Frouxo que já correu. Os tão fiéis vão aguentar até quando? Vamos começar a cortar as cabeças tudo. E os rebanhos? Nossas crianças vão crescer numa geração de lei. Conseguiram deter agora no Congresso, mas vocês acham que vão aguentar daqui 10 anos? E aí não vai virar lei. Essas criancinhas que estão nos braços aí, o filhinho de Aíla que está chegando aí, ela vai tocar aqui, veio de Itacuna, 7 meses. Pastor, olha aí para esse menino nasceu quase 8 meses, para não nascer no caminho, vem, filho, não deixa nascer não, senhor. Se nascer aqui na igreja, já fica feliz que ele nasce aqui, já tocando já, vai ser lindo. Não é que o pastor Nora aí, acabei de falar aí nesse online, essas coisas sofisticadas com a esposa que eu moro aqui, também está grávida, não veio porque está grávida. Irmãos, essas crianças vão aprender o quê? Eu cresci na lei da geração de divórcio. Eu não sabia que o meu país proibia o divórcio no passado. E os que vão nascer agora? Se a lei do divórcio já foi aprovada em 1977, e agora esse monte de lei, a lei da palmada? Não pode dar palmada no menino que você vai preso. Aqui até os meninos da igreja sabem. E os pais? Dou palmada no menino, se o pai me encher o saco, dou palmada no pai. Dou palmada no pai. Se o pai levar para o juiz, não vou bater no juiz, porque ele é autoridade, ele vai me prender na hora lá. Vou falar, seu juiz, só vai apanhar depois, só prender desse mesmo menino aí que você não deixou dar palmada. Menino rebelde veio para cá, eu tinha um chute para a canela da minha esposa deu um chute de volta. Uma mostrou a língua, eu carrei na língua, segurei, nunca mais você bota a língua, nunca mais. Minha esposa não conta essas coisas por aí. Eu amo os meninos, eu braço eles, agora menino rebelde, desobediente, vem para cá, menino mal educado, aí vai dizer, tanto nome que a ciência colocou aí agora. Não, pastor, isso aí é um menino imperativo. É mal educado. Vai tomar etapa para aprender, para cá, sua falta de educação que pode vir aqui, você apanha para aprender a estar na linha. Hoje, aqui eu crio um monte de galinhas da construção, nós levamos para a congregação agora. E aí os meninos aqui tinham um EBR aqui, minha esposa está de lado de olho em mim já, está na minha frente. Bonito igual o pai, né, linda? É bonito igual o pai. Meu bebezão. Aí, irmãos, as crianças aqui vieram matar no pintinho. Aí eu avisei as crianças tudo, não vai. A professora disse, não mexa com os pintinhos do pastor, o pastor fica bravo. Eu estou aqui na minha sala, no gabinete, não estou olhando, está uma criança lá jogando pedra nos pintinhos. Aí meu irmão foi falar com a criança respondeu, daqui de cima eu entendi. Aí eu desci rapidinho. Dei a volta, cheguei ali, a criança tinha corrido lá para aquele outro lado, cheio de pai aqui, ó, professor e tudo, pedagogo, pedagogia de Jesus Cristo, essa aqui funciona. Aí os pais tudo aqui, eu desci, a minha pedagogia é boa. Olhei para a irmã, o que aconteceu? Não, pastor, porque eu falei, ela jogou pé no pintinho, você falou, ela desobedeceu. Pastor, com medo, já sabia, olhou para a minha cara, enchi a mão de pé, estava na construção, enchi a mão de brita. Cheguei lá, a menina estava lá no muro, uns 5 anos mais ou menos, estava lá no muro, com as 3 crianças. Cheguei lá, cheio de pé na mão, falei, você viu o tamanho do pintinho pro seu tamanho? E ela com 2 botucas de olho regalado para mim. Você viu? E você está vendo o meu tamanho pro seu? Agora eu vou jogar pé em você para você ver como é bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os pais aqui tudo olhando, o professor. Pensando, pastor, os pais estão aí, os pais tudo aprenderam. Foi assim que educa, pai. Está aprendendo, é assim, viu? Os pais olhando, ninguém falou nada. Essa criancinha está até presente para mim hoje. Me abraça, pastor, tudo bom? Me ama. Nunca ficou com raiva de mim. Nunca. Nunca mais jogou pedra nos pintinhos. Aprendeu. Menino mal educado. E hoje em dia você sabe, né? Porque... E o filho, se me der palmada, eu vou... Ah, pai, dava 2 surras para ele aprender a ter falado isso. A primeira que você ia bater, a segunda para ele nunca mais falar. Tome no seu lugar, menino. Filho é filho, tem de filho é filho. Filho tem que aprender, tem que obedecer pai e mãe. Lá em Efésios diz que vai morrer cedo, se não obedecer. Aí nós estamos fazendo culto fundo de um monte de juventude aí, ó. Os jovens morrendo. Está errado, irmãos. Na China, irmãos, não deu certo, não consertou. Em Israel, irmãos, também não. Vai lá para Deuteronômio 24. Não deu certo. No Egito também não deu certo. Na União Soviética, Estados Unidos, irmãos, não trouxe felicidade às famílias. Não teve como.
Deixa eu ver o horário para me parar. Os fatos, irmãos, contudo, revelam o contrário. Pior, demonstram a irreprimível decadência do homem, o seu desespero, a sua total ruína e a desagregação completa da família, instabilizada pela instabilidade neurótica dos seus componentes. A exemplo, lembramos a nação norte-americana, onde recentemente se aferiu um crescimento de 103% do número de divórcios, essa estatística antiga, correspondendo a um aumento de apenas 44% dos casamentos nesse período. Divórcio aumentando e casamento diminuindo. E hoje em dia ninguém precisa casar mais. Você está vendo o trabalho que nós temos hoje, irmãos? Estou falando isso, se eu fosse incrédulo, eu também não casaria. Para que casar? Aí hoje, irmãos, quantos aqui na igreja? Tem uma remessa enorme. Agora, nesse mês passado, casaram vários aí, vão se batizar. O pastor Milton, lá outro dia, realizou vários casamentos. Por quê, irmãos? O mundo ensina que não precisa casar mais. Diminuiu. É só viver junto. Não pode. Não pode. Agora nós, irmãos, a igreja de Jesus Cristo tem que mostrar, irmãos. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo totalmente corrompido. Nós somos a diferença, o povo de Deus, com a verdade. Nós temos a verdade, irmãos, não podemos abrir mão. Para um total anual de mais de 1 milhão de dissoluções do vínculo conjugal, poderíamos invocar a Rússia, onde o alarmante número de casamentos dissolvidos e já considerado fator prejudicial ao crescimento da população, tanta destruição que até a população está sendo afetada. O que há de fazer aqui no Brasil com o advento da lei do Congresso? Aplaudi-la com solução? Isso foi em 1977. Eu tinha 5 anos, hoje eu tenho 44. Cresci diante da lei aprovada no Congresso Nacional. Foram quase 10 anos lutando para não aprovar essa lei. Sabe quem? Os ímpios. Porque sabiam que era errado, mas aprovaram. Estão lutando para não aprovar outras leis agora. Vão aprovar. E vão obrigar os pastores a fazerem coisas erradas. E aí o pastor que é pastor, vai ser igual Paulo, Pedro. Mate-me, mas eu não vou abrir mão. Agora os pastores frouxos, corre tudo. Aí sabe qual é mesmo? Sabe qual é os pastores frouxos? Está na rádio, né? Pastor que tem coragem de escrever no Face contra as verdades é um caba frouxo. Porque o pastor corajoso, se ele tinha que escrever do pastor, ele vinha na cara do outro e falava. Ainda mais num assunto errado. Imagina. Na hora que os pastores devem se unir para defender a verdade todos juntos. Pastor Milton coloca o material lá, está lá um versículo bíblico, o mundo errado se revolta contra, me vem um desses pastores idiota frouxo e bota assunto lá no Face. É lá homem um cabra desse? E vem me abraçar. Vai abraçar o cão? Oxe, vai abraçar o diabo, eu não. Cabra falso. Minhas ovelhas mandaram de volta. Mande mesmo, minhas ovelhas. Estou aprovado. Pode mandar. Mandaram de volta. E um foi esse aqui, esse menino. Corajoso você, viu, rapaz? Corajoso, mas eu autorizei. Pode mandar. Eu seguro se vier. Você correu, eu corro atrás de você, viu? Não corra não, viu? Seminarista se forma para servir a Deus, com a verdade. Paga o preço, viu? Não é fácil não. Mas a recompensa vem do Senhor. Nenhuma coisa nem outra, irmãos. Trata-se de um fato consumado, exigido pela própria conjectura da decadência do homem, e que os poderes públicos são incapazes de levantar um dique por lhe faltar os recursos adequados, irmãos, a sociedade não vai ter como se levantar mais. Os únicos que podem é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vou parar aqui, vou dar os 15 minutos de intervalo e volto correndo, porque tem a segunda parte que eu quero mostrar para vocês, esclarecer uns assuntos sobre o divórcio. Muito importante, viu? Deus abençoe, vamos lá para o intervalo tomar um cafezinho.